Meus queridos irmãos, hoje estaremos trazendo uma meditação na Palavra de Deus. Vamos meditar em duas passagens bíblicas, certo? Eu vou trazer um pequeno roteiro para os irmãos de como vão seguir, porque eu não gosto que os irmãos se sintam perdidos, né? Tem vezes que o pregador vai trazer uma mensagem, aí ele vai lá, vai cá, vai lá, e a gente não entende muito bem o caminho que o pregador quer direcionar, né? Então, qual é o tema da nossa mensagem? Hoje nós vamos falar o tema Identidade em Cristo em meio à cultura do selfie. Esse é o tema. E essa mensagem vai ser tratada da seguinte forma. Vamos ter uma passagem bíblica que vamos ler, vamos apresentar esse tema da identidade olhando para Jesus Cristo, depois vamos voltar para uma outra passagem bíblica falando da gente mesmo, do ser humano, à luz da palavra de Deus, a nossa identidade. E essa parte eu vou dividir em 3 pontos, certo? E depois vamos trazendo algumas aplicações e vamos encerrar a mensagem, tá bom? Então, quando os irmãos se sentirem perdidos, lembra desse roteiro. Um texto, vamos explicar esse texto, depois vamos para um outro texto e vamos destrinchar em 3 pontos esse outro texto e aí encerrar a mensagem, tá bom? Vamos começar fazendo uma oração, pedindo a Deus a direção. Amado Senhor, graças te damos, ó Pai, pela oportunidade que estamos aqui neste domingo, Senhor, pois foi um domingo como este que o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Ó Pai, obrigado pela maravilhosa graça. Obrigado porque nós fomos alcançados por essa maravilhosa graça. Obrigado porque em Cristo Jesus nós fomos salvos. Ó Deus, obrigado por esta comunidade, a tua igreja, a Igreja Batista Cares. Pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando continuamente esta igreja, abençoando o pastor Diógenes, os líderes da igreja, os diáconos, cada irmão, cada irmã. Que esse tempo, Senhor, possa ser um tempo de crescimento, onde possamos meditar na tua palavra e que o nosso coração venha estar em ti. Perdoa os nossos pecados, nos dá clareza de entendimento e ajuda-nos a fazer a tua vontade, Senhor. Nós queremos te conhecer, queremos prosseguir em te conhecer, precisamos do Senhor. Vence, ó Deus, as barreiras do nosso coração e ajuda-nos a ouvir a tua voz. Ó Deus, nesse momento clamamos por aqueles jovens dessa igreja que, porventura, estão fazendo a prova do Enem, que o Senhor possa dar sabedoria, entendimento e que eles sejam bem-sucedidos na prova que estão fazendo. Também pedimos pelo pastor Diógenes, pela sua família, que esse mês venha a ser um mês de descanso, um mês de renovo, um mês onde teu servo possa descansar completamente e que ele possa retornar após esse período renovado, com força, com vigor, com alegria, pronto para pregar a tua palavra e cuidar do teu rebanho. Pedimos que o Senhor nos abençoe, no nome de Jesus. Amém. Eu adianto, meus irmãos, dizendo que esse tema, o pastor Diógenes nem sabia que eu ia falar sobre esse assunto. Ele me deu liberdade para pregar sobre o tema que eu achasse oportuno pregar. E chegando aqui, o irmão Adilson trouxe algumas coisas na primeira parte da EBD que os irmãos irão lembrar durante a exposição, né? Deus é maravilhoso. Vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, e vamos ler o versículo 58. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. A tradução que eu estarei lendo é a tradução da Almeida Revista e Atualizada. Diz a palavra de Deus, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra. O vosso trabalho não é vão. Amém? Louvado seja Deus pela sua palavra. Normalmente, quando esse versículo é lido nas igrejas, quando ele é mencionado, sempre ele tem um objetivo de incentivar as pessoas a perseverarem na obra de Deus. Normalmente esse versículo é usado para incentivar missionários que estão lá no campo, passando por lutas, por dificuldade, pregando o evangelho para pessoas que estão com o coração fechado, enfrentando desafios.
Às vezes é o versículo que é utilizado para incentivar aqueles irmãos que estão um pouco desanimados a servir a Deus no trabalho da igreja local. Sempre que esse versículo é lido ou é citado pelos irmãos, sempre tem essa ideia. Agora a pergunta que fica é: quando o apóstolo Paulo escreveu esse versículo, ele estava pensando nessa aplicação que nós fazemos? A aplicação está errada? Vamos ver durante a exposição a resposta. Mas qual é o contexto em que esse versículo está inserido? Qual é o contexto do capítulo 15, aonde esse versículo se encaixa na mensagem que o apóstolo Paulo está apresentando? Até porque esse texto não é isolado, ele faz parte de um contexto, ele está dentro de uma carta. Caminhe comigo aí para a primeira parte do capítulo 15. A gente não vai ler porque não vai dar tempo, mas é o dever de casa dos irmãos ler o capítulo 15 todo de 1 Coríntios. A sua Bíblia provavelmente tem esses tópicos em negrito. Essa parte em negrito não foi o apóstolo Paulo que escreveu. Isso foi adicionado pelos editores da tradução da sua Bíblia para poder facilitar o seu entendimento das seções que ele está apresentando. Aqui na Almeida Revista Atualizada está dizendo assim, em negrito, no início do capítulo 15. A ressurreição de Cristo penhou da nossa ressurreição. Na sua tradução está escrito algo parecido com isso. Por quê? Porque o tema do capítulo 15 é ressurreição. Ele está falando de ressurreição. O capítulo 15 inteiro, o assunto é ressurreição. E aí ele vai apresentar que ele viu Jesus Cristo. Ele vai dizer que Jesus Cristo morreu, segundo as Escrituras, ele ressuscitou, ele apareceu diante dos apóstolos, ele apareceu diante de 500 pessoas. Então, no capítulo 15, o apóstolo Paulo está provando de todas as formas. A ressurreição de Jesus Cristo é um fato. A ressurreição de Jesus Cristo é verídica. Jesus Cristo não ressuscitou no coração dos apóstolos, como às vezes as pessoas querem dizer, né? Quando a gente perde um ente querido, a gente acaba dizendo assim, olha, fulano morreu, mas ele ainda existe no meu coração, ele ainda é vivo no meu coração, ele é vivo na nossa memória. Mas não foi nesse sentido que Jesus ressuscitou. Jesus Cristo ressuscitou de fato, corporeamente, e ele foi visto pelos apóstolos. Então, as pessoas que até hoje tentam negar a ressurreição de Cristo, elas tentam dizer assim, olha, foi uma invenção. Os apóstolos, depois que Cristo morreu, eles criaram essa mensagem, né? Então, você observa até no meio acadêmico, os teólogos que não acreditam na Bíblia como palavra de Deus, eles tentam fazer essa separação. Olha, existe o Jesus histórico, que foi aquele homem que viveu no primeiro século, e existe o Cristo da fé, que é a invenção dos apóstolos. Isso aí é uma mentira, irmãos. A Bíblia mostra com clareza, Jesus Cristo ressuscitou, e tiveram 500 pessoas que viram ele ressurreto. Isso é incontestável, não tem como contestar essa verdade. E aí ele continua no versículo 20 do capítulo 15. Cristo é as primícias dos que dormem. Ou seja, Jesus Cristo ele é o primeiro de uma geração, de um grupo de pessoas que vão ressuscitar e nunca mais vão voltar a morrer. A Bíblia apresenta pessoas que ressuscitaram. Aparece lá no Antigo Testamento, né? O filho daquela viúva que o profeta, se não me engano, o profeta Eliseu foi na casa, aquele menino ressuscitou. A gente observa Lázaro ressuscitou. A gente lembra daquela menina que morreu e Jesus Cristo ressuscitou aquela menina. Mas aqui, Jesus Cristo ele é o primeiro de um grupo que ressuscitou e nunca mais voltarão a morrer. Por isso ele é as primícias dos que dormem. Depois o apóstolo Paulo, ele começa a mostrar que a ressurreição, ela tem implicações práticas na nossa vida cristã. A ressurreição não é uma verdade distante. A ressurreição, ela é a razão de estarmos aqui. Porque se Jesus Cristo não ressuscitou, olha o que ele diz, a conclusão, que ele diz que vã é a nossa fé. Ele diz, comamos e bebamos, por quê? Porque amanhã morreremos. Se Jesus Cristo não ressuscitou, a nossa fé é uma mentira, é uma ilusão, é uma enganação. Para a nossa fé ser verdadeira, para a nossa fé ser real, para o sofrimento da nossa vida fazer sentido, a ressurreição, ela precisa ser verdade. Então, os inimigos da fé, eles fazem de tudo para negar
a veracidade da ressurreição. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de assistir um filme já antigo, já está um pouquinho antigo. O nome do filme é O Corpo. O personagem principal é aquele Antônio Bandeiras. Lembram desse ator, Antônio Bandeiras? E no filme O Corpo, a história do filme é que um grupo de arqueólogos lá em Jerusalém encontrou um corpo de um homem do primeiro século que estava escondido na parte de trás de um sepulcro. E nas marcas desse corpo tinham características que remetiam ao corpo de Jesus. Então, na história do filme, tentam fazer de tudo para poder provar que aquele corpo não é o corpo de Jesus. Então, a mídia, a imprensa, todo mundo dizendo, olha, encontraram o corpo de Jesus de Nazaré. O Vaticano em crise, acontecendo várias coisas, gente perdendo a fé, gente desesperada. E agora? O que é que vai acontecer com o cristianismo? Aí se levanta esse homem, Antônio Bandeiras, que ele é um padre na história do filme, e ele também acaba assumindo um papel de detetive, e ele vai provar que Jesus Cristo, ele ressuscitou e que aquele corpo não é o corpo de Jesus, né? Então imagine aí, você nessa situação, você tendo que defender a verdade. Eu sou uma pessoa, nós somos da verdade, precisamos falar a verdade, né? Mas esse corpo, de quem é esse corpo, né? Então, é um filme que certamente vai atiçar muitos sentimentos nos irmãos e recomendo que os irmãos assistam. E agora, voltando para o nosso texto aqui. O apóstolo Paulo disse que os ressuscitados terão um corpo físico, um corpo assim como o corpo do Senhor Jesus. E aí, quando ele vai caminhando para o final desse capítulo, ele vai finalizando incentivando os irmãos a permanecerem firmes nessa verdade. Eu vou ler com os irmãos aqui essa parte final do capítulo 15. A partir do versículo 54, acompanhem comigo. Vou ler aqui na tradução de vocês para facilitar, já que é uma sessão um pouco maior. Então, quando o nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz: a morte foi engolida na vitória. Ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está o seu aguilhão? O pecado é o aguilhão da morte que nos fere, e a lei é o que torna o pecado mais forte. Mas graças a Deus que nos dá a vitória sobre o pecado e sobre a morte por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes, trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil ou é vão. O vosso trabalho no Senhor não é vão. Então, qual é o pano de fundo dessa mensagem que o apóstolo Paulo diz para incentivar os irmãos a permanecerem firmes? A ressurreição. A ressurreição. A vida eterna. O fundamento, meus irmãos, para ficarmos de pé, para perseverarmos, para continuarmos firmes no Senhor, está no fato da ressurreição. E é sobre esse ponto que nós queremos tratar como pano de fundo desse tema da identidade em Cristo. Então, a nossa identidade, meus irmãos, só faz sentido, só se sustenta em Cristo. Só faz sentido, só se sustenta no fato de que nós adoramos um Cristo ressuscitado. Toda a nossa esperança no presente, toda a nossa esperança no futuro repousa no fato de que Cristo ressuscitou e nós devemos viver e caminhar assim como Ele andou. Amém, meus queridos? Então vamos destrinchar um pouco mais agora, caminhando para o outro texto. Lembra que eu falei que a gente vai para um segundo texto? Romanos, capítulo 12. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Também um outro texto muito conhecido dos irmãos. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 2. Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2. Eu vou ler também aqui na tradução da NVT para facilitar o entendimento dos irmãos. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa
é a verdadeira forma de adorá-lo. Então, rapidinho, antes da irmã passar para o próximo versículo, observe que nesse versículo 1, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele está falando, meus irmãos, que o nosso corpo, ele deve ser oferecido a Deus como um sacrifício vivo. Lembra que no Antigo Testamento, os animais eles eram sacrificados durante o culto. Então, aquele sacrifício daqueles animais mostrava a adoração a Deus. Então, o que é que o apóstolo Paulo está dizendo? Que no tempo que nós estamos, na presente dispensação, na era que nós estamos com a igreja de Cristo, o Novo Testamento, não tem mais um sacrifício de animais, porque o maior de todos os sacrifícios já foi feito. Quando nós vemos Hebreus, nós vemos o autor de Hebreus coroando esse assunto, mostrando que Cristo, ele é superior aos sacrifícios, Cristo é superior a Moisés, Cristo é superior à antiga aliança, Cristo é superior aos anjos, Cristo é superior a Melquisedeque, Cristo é superior a tudo. Quando o autor de Hebreus escreveu aquele livro, ele escreveu para um grupo de ex-judeus que estavam desencantados por conta das perseguições ao cristianismo e estavam querendo retornar para o judaísmo. Então, por isso ele mostra, Cristo, ele é superior. Então, imagine, você num culto do Israel. O culto no Antigo Testamento, ele era muito sensorial. O tempo da igreja é um tempo em que há uma ênfase na simplicidade. Quando você lê lá, Levítico, você às vezes até se perde no que o autor está querendo dizer. Porque você vê ele falando de coisas grandiosas. Ele fala de muitos detalhes. Olha, a cortina vai ter tal detalhe, vai ser assim, vai ser assado. Você vai fazer um candelabro que vai ser de ouro, vai ter tanta gramatura, vai ter incenso que vai ser feito com essa substância. Tal elemento vai se posicionar de tal forma, vai ser assim, vai ser assado. A roupa do sacerdote vai ser desse jeito. Então, era um culto extremamente sensorial. Era um culto que aguçava os seus sentidos o tempo inteiro. Você via sangue jorrando quando os animais eram sacrificados. Você via o cheiro de gordura sendo queimada. Você sentia o cheiro. Você via a carne sendo queimada. Você via o sacerdote, ele jogava o sangue, aspergia o sangue sobre a arca, sobre as pessoas que estavam lá para poder ver aquele sacrifício acontecendo. Você via o incenso sendo queimado, sendo lançado para todo lado. Então, você tendo essa vivência, tendo essa experiência, vendo ouro por todos os lados, agora você está se reunindo com um grupo de irmãos numa casa. Agora, o líder, o pastor, ele não está mais usando uma roupa sacerdotal, uma estola sacerdotal. Ele está vestido assim como os outros irmãos estão vestidos. Não há absolutamente nada que distingue o pastor daquela comunidade dos outros irmãos. Tanto que quando Jesus ele foi para ser entregue aos seus algozes, lá no Getsêmani, o que é que Judas teve que fazer? Ele teve que, de uma forma, mostrar para aqueles soldados quem era Jesus. Eu vou chegar até ele, eu vou dar um beijo nele. Porque Jesus ele não se distinguia das outras pessoas, não tinha algo diferente numa vestimenta, alguma coisa que destacasse ele das outras pessoas. Então, por isso, ele disse, aquele que eu beijar, é esse que vocês devem levar. Então, quando a gente chega no tempo da igreja, eles vão para uma casa, se reúnem nos lares, se reúnem em torno de uma mesa, ou de um salão grande, num auditório dentro de uma casa. Então, essas pessoas estavam, meus irmãos, desencantadas, né? Mas o que é que Paulo diz aqui em Romanos, capítulo 12? Eu mencionei Hebreus, agora vamos para Romanos, certo? Romanos, capítulo 12, o apóstolo Paulo diz que não é mais aquele sacrifício do Antigo Testamento que a gente deve se admirar. Nós devemos usar o nosso próprio corpo como esse sacrifício. Um sacrifício santo, um sacrifício agradável ao Senhor, porque esse é o nosso culto racional. É um culto onde nós glorificamos a Deus e o glorificamos não só com o nosso corpo, mas também com a nossa mente. Próximo versículo. Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Então, o que é que o Evangelho faz, irmãos? O Evangelho muda a nossa mentalidade, muda a nossa forma de enxergar a vida e de refletir sobre a realidade.
a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Ou seja, em outras palavras, o Evangelho, ele muda a nossa identidade, o nosso senso de identidade. Retomo o título da mensagem: Identidade em Cristo em meio à cultura do selfie. O que é selfie? Quando a gente fala de selfie, o que é que você pensa? Você pensa logo em rede social, né? Você pensa logo naquela foto que a pessoa tira assim, né? Vamos tirar uma selfie, aí a pessoa bota a mão assim. Tem gente que detesta esse tipo de foto, né? Mas, enfim. Quando a gente pensa em selfie, a gente lembra logo em rede social. Mas a palavra selfie, irmãos, ela não surgiu nesse ambiente de rede social. A palavra selfie é uma palavra que vem do inglês e significa eu mesmo. Ou seja, quem eu sou. É por isso que a selfie é uma foto que você mesmo tira de você mesmo, né? Então, é por isso que usa esse termo. E agora, lembrando do início da EBD, que o irmão mencionou sobre vertentes da psicologia, psiquiatria, dentro da psicologia, o conceito selfie é muito utilizado. Eu não quero cansar os irmãos, falar detalhes aprofundados sobre isso. Quem for da psicologia vai ver que eu estou fazendo um recorte, né, só para facilitar o entendimento, mas cada um dos teóricos dentro da psicologia traz uma nuance diferente do que significa self. Porque, como estamos mencionando, self tem a ver com identidade. Para Freud, self é o centro psíquico ou conflito em busca de coesão. Para um outro teórico, Carl Jung, self é a totalidade da psique. Para Carl Rogers, um outro teórico, self é o real versus o eu ideal. O eu real versus o eu ideal. Para a terapia cognitiva comportamental, são as crenças sobre si mesmo. E para a psicologia social, é um produto da interação com as outras pessoas. Então, eu trouxe aqui um monte de definição, que talvez vocês se perderam aí enquanto eu falava. Mas, afinal de contas, qual dessas posições, qual desses tipos de pensamento refletem mais aquilo que nós estamos querendo dizer? Eu penso que dentro dessas vertentes, o que mais tem a ver com o que nós estamos tratando aqui, sobre identidade, como a Bíblia fala da nossa própria identidade, é aquela teoria cognitiva comportamental. O que é que diz essa teoria? São as crenças sobre si mesmos. Você tem crenças sobre você mesmo. Você tem pensamentos a respeito de você. Todos nós temos. Existe o eu real, o que você de fato é, e existe o que você pensa sobre você, né? Tem aquelas pessoas que têm um pensamento muito elevado sobre si mesmos, tem aqueles que têm um pensamento muito negativo sobre si mesmos. Não é verdade? Existem pessoas que estão nesses dois extremos. Tem aqueles que se sentem muito capazes. Eu sou capaz, eu vou conseguir. E existe aquele que diz, eu sou um fracassado. Eu não consigo, eu não consigo fazer isso, não. Então, as pessoas acabam, durante a sua própria vida, assumindo papéis na sua própria história, né? A gente tem, irmãos, o costume de imaginar que a nossa própria história é a história do mundo, sabe? Eu não sei se você já parou para refletir, às vezes eu paro pensando sobre isso, né? Existe a história à nossa volta, o mundo à nossa volta, o que está acontecendo, mas para você, dentro da sua perspectiva, você é o personagem principal da sua história. Você já parou para pensar sobre isso? É uma coisa meio viajada, né? Coisa meio de doido, né? Mas, enfim. E dentro da sua própria história, onde você é o personagem principal, você acaba assumindo determinados papéis. Tem aquela pessoa que assume o papel de vítima. Eu sou a vítima. Eu sou a vítima das circunstâncias. Eu sou a vítima do que fizeram comigo. Eu sou a vítima do meu passado. Eu estou no trabalho que acontece isso, mas eu sou a vítima. Eu estou no casamento que acontece isso, eu sou a vítima. O tempo todo é a vítima. O tempo todo é a vítima. Tem aquela pessoa que assume o papel de herói da própria existência. Sou eu que tenho que fazer. Ninguém vai fazer nada. Eu que tenho que tomar a frente. Eu que vou resolver. Eu que tenho que fazer. É a pessoa que se coloca como autossuficiente. A pessoa que quer carregar o mundo nas costas.
Esse é o herói. E existe aquele outro, aquele que assume o papel do vilão da história. Aquele que não consegue prosseguir por causa de um erro que ele cometeu no passado. Acontece uma coisa errada, mas isso acontece porque eu fiz isso, isso, isso. Mas isso acontece porque foi isso que eu fiz. E existem outros que assumem tanto esse papel de vilão que não conseguem prosseguir e vão mesmo ser vilões, né? Vão se envolver em criminalidade, vão se envolver em coisas perigosas, fazer mal às outras pessoas, né? Então, nós tendemos a assumir determinados papéis. Nós acabamos nos conformando a determinados papéis. Mas a verdade, meus amados irmãos, quem nos define, quem define o nosso papel na nossa história, não somos nós. A nossa identidade se repousa em quem? Em Cristo Jesus. Eu sou quem Cristo diz que eu sou. Você é quem Cristo diz que você é. Não é o que você diz que você é. Esse assunto, irmãos, é extremamente atual. É um assunto porque o que mais vemos hoje em dia são pessoas que querem ser o que elas mesmas querem ser. Não aquilo que Deus diz o que elas querem ser. Não aquilo que Deus diz que elas são. Então, a gente vê esses extremos em vários âmbitos. Deus fez um homem, às vezes ele quer ser a mulher. Deus fez mulher, mas ela quer ser o homem. E isso em diversas áreas. Esse é só um exemplo esdrúxulo. Tem alguns que querem ser até animal. Isso tem acontecido cada vez mais. À medida que o ser humano se afasta de Deus e quer se tornar o Senhor da sua própria existência, ele vai se perdendo em sua própria identidade e vai se autodestruindo. É isso que acontece com o homem sem Deus. Após essa introdução da cultura do selfie, vamos agora seguir para os 3 pontos que eu mencionei. O primeiro ponto, o Evangelho redefine a nossa identidade. O Evangelho redefine a nossa identidade. Você é aquilo que Deus diz que você é. Qual era o nosso estado antes do Evangelho? Qual o papel que nós assumíamos antes do Evangelho chegar até nós e mudar a nossa vida? Nós éramos os vilões. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. A Bíblia diz que nós éramos filhos da ira. Não éramos vítimas das circunstâncias. Não éramos vítimas dos problemas do mundo que nos atingiam. Nós éramos vilões. É verdade que o sofrimento existe, é verdade que a injustiça existe, é verdade tudo isso. Mas diante de Deus, nós daremos conta, meus amados irmãos, aquilo que nós fazemos. E diante de Deus, qual era o nosso estado antes de Jesus? Vilões, inimigos, condenados. Essa era a nossa situação. Mas Cristo interviu. Cristo nos salvou. O Espírito Santo quebrou a dureza do nosso coração. O Espírito Santo transformou o nosso coração de pedra em um coração de carne. E, de fato, nos arrependemos. Cremos no Evangelho. Cremos nesse Jesus que morreu e ressuscitou. E a nossa identidade repousa nele. Estamos atrelados a ele. A nossa expectativa no presente e no futuro está atrelado no fato de que ele ressuscitou. É por isso que nós não vamos fazer como Paulo disse: se Cristo não ressuscitou, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Já reparou como é a vida daqueles que não têm esperança? Aqueles que não pensam na eternidade? Aqueles que não têm comunhão verdadeira com Cristo? Como é que eles vivem? Como é que seus vizinhos vivem todo final de semana? Vá lá quando você for para a sua casa. Eles estão fazendo exatamente isso. Comamos e bebamos, por quê? Porque amanhã morreremos. Não há expectativa. A vida inteira naquela mediocridade, o tempo inteiro, de prazer em prazer, sobrevivendo até sexta-feira, porque sextou. Agora é final de semana, agora vamos viver. Aí vai vivendo aquilo ali. Aquela mediocridade, a vida inteira. Comamos e bebamos, por quê? Porque amanhã morreremos. O que se leva dessa vida é o quê? O prazer. Essa é a mentalidade do mundo. O apóstolo Paulo disse isso lá atrás, e o homem continua o quê? O mesmo. Seguindo essa mesma
identidade. Essa é a identidade do homem sem Deus, né? Então, a nossa identidade, ela é mudada pelo Evangelho. A identidade da mulher de Deus, ela é moldada pelo Evangelho. Não é pelas tendências culturais. Não é o que o feminismo diz que a mulher deve ser. É o que o Evangelho diz o que a mulher é diante de Deus. Não é o que o machismo diz que o homem deve ser. É o que a Bíblia diz que o homem deve ser. Não é o que o filósofo tal, é o que a Bíblia diz que o homem deve ser. A maneira como nós devemos criar os nossos filhos, formar o caráter dos nossos filhos, é de acordo com o que a Bíblia diz que nós devemos formar, né? Então, essa é a nossa identidade. A nossa identidade, meus irmãos, não repousa no time de futebol em que nós torcemos. É errado você torcer por um time de futebol? Nenhum problema. Você pode torcer, você pode não torcer, isso aí não tem problema nenhum. Mas a sua identidade não está no fato de você ser torcedor do Bahia ou você ser um torcedor do Vitória. A sua identidade não está nisso. A sua identidade não repousa na sua preferência política, em você votar no partido A ou no partido B, em gostar do candidato A ou do candidato B. Sua identidade está em Jesus Cristo. E quando você olha para as outras pessoas que estão à sua volta, você deve pensar nisso. Aquele irmão, aquela irmã, ele não é definido por esses elementos que nos diferenciam, mas ele é definido por quem Jesus Cristo diz que ele é. Uma pessoa diferente de mim. A mente é diferente. A idade é diferente. A educação que recebeu é diferente. Veio de uma origem familiar diferente da minha. Mas o que é que nos define? Cristo. Cristo é quem nos define. Cristo amou aquela pessoa. Cristo ama aquela pessoa. Cristo salvou. Cristo separou. Cristo escolheu aquela pessoa e determinou que aquele pecador regenerado, que está sendo moldado, lapidado, assim como eu estou sendo, ele estará eternamente com Cristo. E eu também estou em Cristo, então eu também vou estar com ele lá. Eternamente estaremos lá. Aqui nós temos as nossas diferenças, mas quem define a nossa identidade é o Senhor Jesus Cristo. É aquilo que Jesus fez por nós, a intervenção de Jesus em nossa vida. Como é que Jesus nos define? Somos pecadores que fomos perdoados, fomos lavados, fomos remidos pelo sangue do Cordeiro. Então, quando Deus olha para nós, Ele não vê a multidão dos nossos pecados, Ele não vê a feiura do nosso pecado, Ele vê pureza, Ele vê o sangue do Filho aspergido sobre nós. Lembra lá do Antigo Testamento, que quando o animal ele era sacrificado, o sangue era jogado sobre aquelas pessoas, sobre aquela assembleia que estava lá para poder ver aquele sacrifício? É isso que aconteceu espiritualmente conosco quando nos arrependemos e cremos. O sangue de Jesus Cristo nos purificou de todo o pecado. O segundo tópico dentro dessa sessão é que o chamado de Jesus é um chamado contracultural. Já reparou? A cultura diz uma coisa. Você deve seguir essa tendência cultural. Os tempos mudaram. A gente precisa ver essa nova definição de família. A gente tem que se atualizar. A gente está muito desatualizado. Isso é muito retrógrado. O chamado ao Evangelho, ele é contracultural. O chamado de Jesus é um chamado contracultural. O que é que o mundo diz, irmãos, quando você está numa dúvida, você está passando uma dificuldade, você está no meio de uma encruzilhada, onde você tem que ir ou para o caminho daqui ou para o caminho de cá. E aí, qual é a decisão que você deve tomar? O que é que o mundo vai dizer? O que é que os filmes de Hollywood normalmente dizem para as pessoas que estão nesse tipo de situação? Aquela frase clássica, que tem gente até que acha que está na Bíblia. Siga o seu coração. Siga o seu coração. Está na dúvida? Siga o seu coração. Mas o nosso coração, meus irmãos, é o pior conselheiro que a gente deve seguir. Você sabia disso? A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso.
O nosso coração, ele é enganoso. Ele é desesperadamente corrupto. Ele é corrupto. Então, é o pior conselheiro para você seguir. Se você segue o seu coração, você não tem uma possibilidade, você tem certeza, você vai caminhar para distante do Senhor. Se você estiver apenas seguindo o seu coração. Se você for uma pessoa que ama o Senhor, que lê a palavra de Deus, que ora, que vive em comunhão com Deus, a ponto de ter sensibilidade espiritual para entender, não, isso aqui não é uma oportunidade, isso aqui é uma cilada. Isso aqui não é uma bênção de Deus, isso aqui é uma maldição. Está aparecendo como uma oportunidade, mas se eu seguir nesse caminho, isso vai me levar a outras questões. O que é que vai acontecer lá na frente se eu caminhar por esse caminho? Então, às vezes, irmãos, a fruta podre no meio da estrada, no meio da estrada, o lado que você observa é aquele lado bonito. Quando você para o carro para poder pegar a fruta, que você vê o lado apodrecido por detrás, né? Então, isso é o seguir o seu próprio coração. Enganoso é o coração mais do que qualquer coisa. O coração do homem é enganoso. Ou seja, seguir a Jesus é usar uma bússola que direciona para um sentido completamente oposto. Toda bússola, ela sempre aponta para uma direção. Qual é essa direção? Vocês lembram? O norte. A bússola, independente de qual bússola, de onde você esteja, ela sempre aponta para o norte. Então, o mundo está indo para o norte. A bússola de Jesus aponta para onde? Para o sul, para o lado contrário. É contracultural, está indo na direção oposta. É por isso, meu irmão, é por isso, minha irmã, que você sempre, diante do mundo, será um peixe fora d'água. Isso acontecia nos tempos do apóstolo Paulo, e isso acontece hoje, e isso irá continuar acontecendo. Porque é uma verdadeira maldição, meus irmãos, quando um cristão, ele é amado pelo mundo. Ontem, um cantor gospel muito conhecido, que há um tempo já tem se distanciado dos caminhos do Senhor, estava nesses programas de televisão. Alguns de vocês devem ter até visto. Estava lá. As ideias desse homem que ele prega hoje são completamente distantes da palavra de Deus, mas ele é amado pelo mundo. Ele é aclamado pelo mundo. Ele é convidado para esses programas e está lá participando lá da conversa. Quando o mundo começa a te amar, quando o mundo começa a te elogiar, você está distante daquilo que a Bíblia diz. Você está caminhando de acordo com o mundo. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz a Timóteo, que os homens dos últimos tempos, eles terão como que comichão nos ouvidos, eles terão coceira nos ouvidos, para poder se atrair por aquilo que é mentira. Então, quando eles ouvem o que é verdade, eles não querem a verdade. Eles querem a mentira, o engano. Então, se você é servo de Deus e o mundo está te amando demais, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Não é que você precisa ser, para você ser bíblico, você tem que ser uma pessoa grosseira, ou uma pessoa desagradável, uma pessoa... Não é isso que estamos falando aqui. Estamos dizendo que o conteúdo da mensagem, que o mundo se agrada, é uma mensagem contrária à palavra de Deus. É uma mensagem que diz que todos os caminhos levam a Deus. É uma mensagem que diz, siga o seu coração. É uma mensagem que diz que o importante é fazer o bem. O importante é ajudar o próximo. Porque no final todos os caminhos levam a Deus. Cada um está tateando de um jeito para poder encontrar a verdade. Então é isso que o mundo diz, né? Então é uma mensagem inclusiva. A mensagem do Evangelho é uma mensagem exclusiva. O que é que isso significa? Só há um único Deus verdadeiro. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isso é exclusivo. Quando diz é o único Senhor, e os outros deuses não são verdade. Ah, e o outro caminho não leva a Deus. Ah, mas veja bem, essa outra verdade não é a verdade. Não conduz o caminho da vida. Então, a mensagem do Evangelho é uma mensagem contra a cultura.
É uma mensagem contra aquilo que é dito nos meios de comunicação. É uma mensagem que é indigesta para a sensibilidade do homem contemporâneo. Então você nunca vai ser acolhido por pregar a mensagem do Evangelho. Vamos ler Marcos capítulo 8, versículo 34. Marcos capítulo 8, versículo 34, diz a palavra de Deus. Depois chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Preste atenção em um detalhe que Marcos coloca nesse texto. Olha aí a primeira e a segunda linha do texto. Depois chamou a multidão e os discípulos. Ele faz a questão de distinguir. Havia uma multidão ouvindo Jesus, mas no meio daquela multidão, os discípulos. Então, isso, meus amados irmãos, nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Jesus pregava publicamente, mas nem todas as pessoas que ouviam Jesus eram, de fato, discípulos do Senhor Jesus Cristo. Nem todos aqueles que ouviam Jesus, eles assumiam a identidade de discípulo de Cristo. A palavra discípulo é uma palavra que usamos muito hoje no contexto cristão. Você não ouve essa palavra sendo usada em outros ambientes na nossa geração. Mas no tempo antigo, discípulo significava aluno. Então, quando você estuda lá a história grega, vê lá os filósofos gregos, Platão, ele tinha seus discípulos, ele tinha seus alunos. Então, o que é que essa passagem mostra? O que é que aquela multidão estava fazendo? Elas estavam vendo um professor ensinar. Por isso que Jesus é chamado no Evangelho de mestre, rabi, professor. E uma coisa curiosa, toda vez que eu vejo esse fato, eu lembro da pregação, é que antigamente, na antiguidade, até no tempo da Idade Média era assim, quando alguém ia pregar ou ia ensinar, a pessoa ficava sentada ensinando e quem vinha ouvir ficava em pé. É o contrário, né? Vocês estão sentados e eu estou em pé. Se você estivesse lá vendo Jesus pregando, ele estaria provavelmente sentado, talvez numa pedra, num lugar mais alto, e o restante estava tudo em pé vendo ele ensinar. Ficar em pé era um gesto de respeito àquela autoridade que está sentada, né? Então, por isso, quando você vê lá a figura de reis, o povo vai até um rei, por exemplo, né, que é outra imagem de autoridade, o rei ele está sentado num trono e os súditos vão até a pessoa e o rei sentado do trono, ele fala, né? Então, aquilo mostra a autoridade de quem está ensinando sobre aqueles que estão ouvindo, né? Então, Jesus, como professor daquela multidão, ele estava dizendo isso. Ou seja, ele estava chamando os seus alunos. Ele estava chamando aquelas pessoas que assumiam a identidade de ser aluno de Jesus, de ser seguidor de Jesus, de aprender com o mestre de Nazaré. Então, meus amados irmãos, ser seguidor de Jesus Cristo é diferente de ser frequentador de igreja. Ser seguidor de Jesus Cristo é diferente de simplesmente fazer parte da multidão. Observe que o texto ele não exclui a necessidade de você estar com o grupo, né? Porque hoje, usando parte do que eu estou falando, tem um grupo de pessoas aí fora chamado desigrejados, que dizem assim, a igreja está muita coisa errada, então eu vou ficar na minha casa mesmo, né? São aqueles que se acham melhores do que os outros, né? Então, o fato de nós sermos discípulos de Cristo faz com que nós estejamos unidos a outros que estão unidos a Cristo. O terceiro ponto que eu quero tratar com vocês é que ser discípulo é viver para além de si mesmo. Ser discípulo é viver para além de si mesmo. A nossa vida, irmãos, enquanto discípulos de Cristo, não se trata de cuidar da nossa comunhão com Deus. Você já viu crente falando isso? Eu estou aqui por causa da minha comunhão com Deus. Isso é muito comum da nossa geração.
estamos num tempo onde há uma época em que existe essa liberdade religiosa, né? Onde cada pessoa é igual perante a lei, onde cada um pode ter a sua própria fé, tem a sua liberdade. Isso é muito recente, irmãos. A gente pensa que o mundo sempre foi como a gente conhece ele, né? Mas isso é muito recente. Nos tempos antigos, no tempo bíblico, o fato de nós crermos no Senhor automaticamente nos unia àquela comunidade, que também crê no Senhor. Não havia essa separação, a minha comunhão com Deus. Existe o aspecto da nossa intimidade com o Senhor, mas é um aspecto atrelado à comunidade. Por exemplo, voltando lá no Antigo Testamento, lá em Abraão, quando o Senhor aparece para Abraão, capítulo 12, o Senhor diz para ele, saia da sua terra, saia da sua parentela e vá para a terra que eu te mostrarei. Para o homem da antiguidade, sair da sua terra, sair da sua parentela, não é apenas mudar para um outro lugar. Quando a gente faz essa leitura, a gente tem essa visão superficial. Sair da terra, sair da parentela, é você abandonar toda a sua tradição. É você abandonar os deuses da sua terra. Porque o imaginário da época é que os deuses que existiam, eles eram territoriais. É o Deus da nação A, é o Deus dos cananeus, tem o Deus dos filisteus. Então, a pessoa tinha aquela mentalidade. Sair da terra, sair da parentela, é abrir mão dessa cobertura espiritual desses deuses. Quando chegamos lá em Naamã, lá no livro dos reis, o que é que Naamã faz, refletindo esse pensamento da época? Olha, eu vou voltar para a minha terra, mas vocês permitem eu levar um pouco dessa terra para a minha terra? Por quê? Porque no entendimento daquele tempo, a terra estava atrelada à divindade que era dono daquela terra. Então, quando Deus disse, saia da sua terra, abra mão de tudo e vá para a terra que eu te mostrarei. Então, entenda, estar em Cristo significa estar unido aos outros que estão unidos a Cristo. Não tem como você estar unido a Cristo sem estar unido com o corpo de Cristo. Entende? Então, em Cristo Jesus, a nossa identidade reflete em abençoar, em cuidar daqueles que Cristo colocou à nossa volta. Só em Cristo Jesus nós encontramos significado. Uma coisa que nós devemos lembrar, meus amados irmãos, quando pensamos em servir aos outros, é pensando também no assunto da hospitalidade. Ser hospitaleiro é cuidar daqueles que são do Senhor, né? Então, hoje a gente pensa muito em hospitalidade, apenas convidar um irmão, uma irmã para tomar um café, para almoçar na nossa casa, mas hospitalidade na Bíblia é muito maior do que isso. Hospitalidade é você ser responsável integralmente por aquela pessoa enquanto ela está sobre a sua tutela. Quando você pensa na palavra hospital, que parece com hospitalidade em português, você pensa justamente nisso. Enquanto você está no hospital, você está sobre a responsabilidade integral do hospital. O hospital vai cuidar, vai dar banho para você, o hospital vai trocar sua fralda, o hospital vai te dar comida, o hospital vai cuidar de você de todos os aspectos, na parte social, na parte emocional, vai cuidar do seu corpo. Hospital, hospitalidade, certo? Lembra lá de Ló, quando os anjos entraram na casa de Ló? Quando ele recebeu aqueles homens, ele era responsável por aqueles homens, ao ponto de Ló fazer uma coisa que para nós é assustadora. Ele diz, usem minhas filhas, mas não toquem nesses homens não, que eles são de Deus. Então, hospitalidade lembra muito isso. Então, o que é que nós aprendemos aqui, irmãos? Aprendemos que nós devemos, meus amados irmãos, ter o desejo de cuidar dos nossos irmãos. Estar unido a Cristo, ter a nossa identidade com Cristo, nos une aos nossos irmãos e devemos servir aos nossos irmãos. Devemos cuidar dos nossos irmãos. Devemos ter essa postura de cuidado, porque Cristo cuida de nós. Cristo se preocupa conosco. E Ele quer que nós façamos isso com os nossos irmãos à nossa volta. Eu quero ler para vocês mais uma passagem, antes da gente chegar para a aplicação final. 1 Reis,
capítulo 17, vou esperar para aparecer na projeção. 1 Reis, capítulo 17, versículo 8 ao versículo 16. 1 Reis, capítulo 17, versículo 8 ao versículo 16. Esse texto, o contexto desse texto é a passagem que Elias vai visitar a viúva de Sarepta. Sarepta é uma cidade pagã, uma cidade fora do ambiente de Israel, que ficava na região da Fenícia, na parte mais norte, ali naquela parte do Mediterrâneo, é onde hoje existe o Líbano. Então, Elias, quando ele estava fugindo, ele acabou chegando nessa outra nação. Chegou diante dessa mulher que não conhecia o Deus de Israel, uma mulher pagã, e olha o que é que vai acontecer, versículo 8. Então o Senhor disse a Elias: vá morar em Sarepta, perto da cidade de Sidom. Dei ordem a uma viúva que mora ali para lhe dar alimento. Lembra que Elias, depois de fugir de Jezabel, ele se escondeu numa caverna, foi alimentado pelos corvos, agora ele chega nessa cidade. Elias foi a Sarepta. Quando chegou ao portão da cidade, viu uma viúva apanhando gravetos e lhe perguntou: pode me dar um pouco de água para beber, por favor? Até aqui, numa leitura superficial, uma coisa comum. Mas o ponto que a Bíblia chama a atenção é quem eram as viúvas no tempo bíblico. No tempo bíblico não havia aposentadoria, não havia previdência social, não havia nada disso. Quando uma mulher ficava viúva, já idosa, ou ela tinha que mendigar para sobreviver, ou ela era sustentada pelos filhos, ou ela tinha que se prostituir. Esse era o fim das viúvas. Certo? É por isso que no Novo Testamento a Bíblia diz, tinha lá a oferta que era destinada às viúvas, que a igreja tinha que cuidar das viúvas. E aquele que não cuidava dos seus, negava a fé e era pior do que o incrédulo. Está vendo? Quando a gente entende esses detalhes, a nossa compreensão aumenta, a gente compreende muito melhor a palavra de Deus. E aí diz o versículo seguinte: enquanto ela, essa mulher, vulnerável socialmente, ia buscar a água, ele disse: traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, seu Deus, lembra, ela não é de Israel, ela é pagã, seu Deus, não tenho um pedaço sequer de pão em casa. Tenho apenas um punhado de farinha que restou numa vasilha e um pouco de azeite no fundo do jarro. Estava apanhando alguns gravetos para preparar esta última refeição, e depois meu filho e eu morreremos. Então, olha o que Deus mandou Elias fazer. Elias, você vai para uma cidade que não faz parte do povo de Israel. Você vai procurar uma mulher pobre, uma mulher viúva, uma mulher que está passando fome, uma mulher que é vulnerável socialmente, e ela vai lhe dar de comer. Então, o que é que a mulher está dizendo, num primeiro momento? Senhor, eu não tenho nem para mim. Se ela fosse baiana, ela ia dizer: meu senhor, farinha pouco, meu pirão primeiro. Eu só tenho um punhado de farinha aqui. Eu vou fazer essa comida aqui para o meu filho. Depois que a gente comer aqui esse resto que a gente tem aqui, a gente vai morrer. A gente não tem o que comer. E por que eles não tinham o que comer? Lembra que Elias orou para não chover? Elias orou, então o que estava acontecendo naquela região? Fome, seca. Por isso que ela estava passando por aquilo. Por isso que ela não tinha o que comer. Obviamente, ela não sabia dessa informação. A gente entende porque a Bíblia mostra em outra passagem. Mas ela estava numa situação de miséria, irmãos. E Elias foi pedir comida a essa mulher. E aí o que é que acontece? Elias, porém, disse: não tenha medo. Faça o que acabou de dizer. Mas primeiro faça um pouco de pão para mim. Tenta se colocar no lugar dessa mulher. Você está lá pegando graveto. Você quase não tem o que comer. Chega um homem desconhecido na cidade, pedindo água, pedindo comida. Você conta a situação e ele diz: faça o que eu estou dizendo, mas primeiro faça para mim. O que você ia achar? Esse cara é um vigarista, esse cara é um mal intencionado. Ele vai comer a comida e depois não vai ter nem para mim, nem para o meu filho. Eu vou morrer de fome. Esse era o pensamento de qualquer pessoa, não é verdade? E aí o que é que o texto diz?
Depois, use o resto para preparar uma refeição para você e seu filho. Aí o que é que essa mulher faz? Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel. Por isso que ele faz questão de mencionar que o Senhor é o Deus de Israel. Deus do território. Sempre haverá farinha na vasilha e azeite no jarro, até o dia em que o Senhor enviar chuva. E o que é que essa mulher fez depois da palavra desse profeta? Ela viu que ele era profeta. Ela fez conforme Elias disse. Ela creu. Ela confiou nas palavras do profeta. Ela abriu as portas da casa dela, mesmo não tendo condições para poder cuidar das necessidades daquele homem, que não tinha nem para ele. Mas ele disse, assim diz o Deus de Israel, vai haver mantimento na sua casa. Assim, Elias, a mulher e a família dela tiveram alimento para muitos dias. Então, nós vemos aqui o primeiro milagre da multiplicação. A gente vê lá no Novo Testamento Jesus multiplicando pães e peixes em 2 momentos. A gente vê também aqui o milagre da multiplicação. Sempre havia farinha na vasilha e azeite no jarro, exatamente como o Senhor tinha prometido por meio de Elias. Quando nós abrimos a nossa casa, quando nós recebemos os nossos irmãos, meus amados, Deus nos abençoa. Por que é importante pensarmos nisso? É importante porque, graças a Deus, nós não estamos passando a situação que essa mulher está passando. Mas muitas vezes, por causa da situação econômica que nós vivemos, tudo mais caro, dificuldade, às vezes preguiça nossa e má vontade, colocamos barreiras para não receber pessoas na nossa casa. Pensando, pô, já está no final do mês, pô, está tão caro, ficar recebendo gente é complicado. Por quê? Receber pessoas dá trabalho. Receber pessoas custa, tem custo. Mas nós somos chamados, irmãos, a pensar não apenas nas nossas necessidades, mas somos chamados a pensar no outro. Ali, no caso de Elias, era pensando na necessidade porque ele estava passando fome. No que nós estamos tratando aqui é a necessidade de se aproximar, de estar próximo, de servir, de ter o prazer de estar com o outro irmão, de entender, de se aproximar. Uma coisa, meus irmãos, que normalmente derruba barreiras entre as pessoas é comida, sabia? É verdade ou não é? É verdade. Às vezes você descobre que aquela pessoa que é um pouco diferente de você gosta de determinada comida, você fazer uma comida, se você cozinhar bem, é claro, né? Fazer uma determinada comida, a pessoa, poxa, que gentileza. E aí, às vezes começa uma amizade, às vezes você troca um prato, a pessoa lhe dá uma coisa, e aí você, poxa, fica sem graça. Pô, me deu a vasilha cheia, eu vou mandar a vasilha vazia de volta? Aí você, às vezes, quer dar também alguma coisa, retribuir a gentileza, a generosidade. E assim, Deus vai abençoando, Deus vai nos aproximando, meus irmãos. Então, pensem nisso com carinho. Lembrem que a nossa identidade está em Cristo Jesus. Lembre que o que nos define é aquilo que Cristo Jesus fez por nós. É no Evangelho que nós encontramos a nossa identidade. Esse foi o primeiro ponto que vimos. O segundo ponto é que o Evangelho é contracultural, ele é contra a cultura. Nós nadamos contra a maré do mundo. E terceiro, que ser discípulo de Jesus é viver para além de si mesmo. Viver para além das suas próprias necessidades. Amém, meus amados irmãos? Vamos fazer mais uma oração. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, te bendizemos, Senhor. Agradecemos por estarmos aqui, ó Pai. Muito obrigado por essa igreja, por essa comunidade carinhosa, tranquila. Muito obrigado por cada irmão, cada irmã que está aqui. Pedimos que o Senhor continue a abençoar esta igreja. E essa igreja continue olhando para Ti, o autor e consumador da nossa fé. Ó Deus, precisamos de Ti, precisamos do Senhor. Nós te amamos, ó Pai. Que o Senhor possa afinar, Senhor,
as nossas arestas, aproximar os nossos relacionamentos, nos fortalecer no Senhor. Ó Deus, nós somos parte de um corpo, somos parte do teu corpo, Senhor. E por isso precisamos estar unidos, ó Pai, trabalhando juntos pelo progresso da fé evangélica. Cuida de nós, nos dá um coração igual ao teu, perdoa as nossas falhas e nos ajuda a glorificar o teu nome. Ó Deus, cuida de cada irmão, cada irmã, cada um que está passando por suas próprias realidades. Alguns, às vezes, enfrentando problemas financeiros, outros passando por problemas de saúde, mas que a tua igreja, Senhor, esteja pronta, atenta às necessidades dos irmãos, para acolher aqueles que estão passando por algum tipo de necessidade. Seja de necessidade de afeto, necessidade de atenção, necessidade de uma palavra amiga, de um abraço. Ó Deus, independente de quais sejam as necessidades, que o Senhor cuide do teu povo, que o Senhor use a tua igreja, o teu povo, como membros do seu corpo, para poder abençoar as outras partes. Porque é assim que nós fazemos com o nosso corpo, Senhor. Quando um dedinho está inflamado, o restante do corpo inteiro cuida do dedo que está doente. Que façamos isso pensando naqueles que estão passando por dificuldade. Pedimos para a tua glória, para o nosso bem, que o Senhor possa dirigir os nossos passos, abençoar o retorno dos nossos lares, abençoar a nossa família. Pedimos, ó Pai, que a tua palavra habite ricamente em nós e nos dê graça para agirmos segundo a tua palavra. Nos dá sabedoria, nos fortalece, que mesmo, ó Deus, em meio de uma cultura completamente distante da tua palavra, com valores distantes de ti, ajuda-nos a perseverar, Senhor. Nos dá ousadia e intrepidez para sermos firmes, ó Deus, diante dos momentos em que tivermos que dar a razão da nossa fé para as pessoas. Dai-nos da tua paz, que excede todo entendimento. Em nome de Jesus. Amém.